que tem todo ano aqui em fevereiro, e a cidade fica completamente cheia de pessoas iguaizinhos os medievais. Os últimos dias aqui foram de muita caminhada. Eu e o Duda caminhamos mais ou menos uns 17 quilômetros por dia dentro das cidades. Nós passamos na cidade de Zaragoza, onde nós ficamos 3 dias lá. A cidade disponibiliza um lugar muito grande para você ficar com motorhome, praticamente dentro da cidade. Só que você tem que caminhar uns 3 quilômetros para chegar no centro. E aí eu e o Duda todo dia íamos andando lá. Tinha um restaurante muito legal que eu tinha visto no Instagram e eu queria conhecer, que é como se você entrasse no mundo do Hobbit, sabe? Daquele filme. Então nós fomos lá, mas assim foi meio decepcionante, porque eu tinha visto no Instagram um monte de influencers falando super bem do lugar e sabe a expectativa e a realidade? Foi bem ruim a realidade, não foi como esperado. Por isso que eu falo, nunca confie nesses influencers que vão em restaurantes, principalmente comer de graça, porque eles mentem pra você, tá? A comida não estava muito boa, chegou completamente fria, serviço horrível. A decoração era bem legal, sabe? Bem bonito. Se você quer ir lá tirar foto, fazer vídeo, vai lá. Mas não vá numa expectativa de comer comida muito boa, que você não vai encontrar lá. Ai, e agora chegamos aqui em Teruel. Esses últimos dias nós temos aproveitado para descansar, sem gravar muito. Eu acho que eu tô meio num burnout, assim, de gravações, porque a gente vem gravando praticamente todos os dias direto. Desde que nós compramos a Jubi lá em 2021. E agora eu dei uma murchada, sabe? Mas aí eu fico vendo tanta coisa legal que nós fazemos e nós adoramos ter a nossa história registrada. Pra gente ver quando estiver bem velhinho, sabe? Lá em casa, tomando chimarrão, comendo pipoca no domingo, eu e o Duda lá, 2 de cabeça branca, olhando nossos vídeos e falando, nossa, lembra, velho? Que legal que foi aquela vez, aquela viagem pra Teruel, onde nós estamos hoje. Ontem nós fomos dar uma volta à cidade e quando nós chegamos aqui, ó, estacionamento não é camping, tá? O estacionamento que a cidade disponibiliza para motorhomes. Era 11 horas da manhã e aí não tinha ninguém aqui no camping. A gente achou estranho, mas tudo bem, né? Deixamos o Kong, andamos meia hora até a cidade. Quando a gente chegou lá, vocês não têm noção. A gente nem levou a câmera para gravar, mas a gente não se aguentou, né? Puxou o celular e fez algumas imagens. Nós chegamos numa festa que ela é bem famosa aqui em Teruel e é parte da Espanha, que chama Festa dos Amantes. Então, todo ano em fevereiro tem uma comemoração e a cidade inteira fica uma cidade medieval. As pessoas se vestem com aquelas roupas, sabe? Tipo dos Vikings medievais, muitos casacos de pele, assim, de bichos, as pessoas maquiadas. Meu, assim, parece que a gente entrou, apertou o botãozinho assim, entrou numa outra dimensão. Muito legal. E agora a gente vai lá dar uma volta para ver se tem alguma coisa. Nós também comemos um churros ontem, que meu Deus do céu. Melhor churros que eu já comi, muito bom. Ó, o Kong tá aqui, ó, nessa vaga, a única vaga que tinha ontem. Como vocês podem ver, passa muitos caminhões aqui toda hora. A barulheira, mas tá valendo a pena para visitar a cidade. E como vocês podem ver também, o Duda não comprou as sapatas pro Kong. Tá ali usando as correntes. Foi lá ver se acha uma vaga mais reta. E aí? É isso aí mesmo, nós vamos ficar nessa, tudo torto. Tudo torto? Pelo menos essas correntes que eu coloquei aqui no pneu dá uma aliviada. A gente só tá, sei lá, com um desnível de mais ou menos 1,5%, quase 2%. Mas é o que tem pra hoje. Tá ok, tá ok. Ah, Kong, comporte-se. Ah, e pra você que deve estar pensando aí, ai, mas por que eles não compram uma sapata para Kong? A gente não consegue achar. O Kong tem 12 toneladas. E as sapatinhas que a gente acha pra nivelar o motorhome, o caminhão, qualquer coisa, é de uns 8, né, no máximo. Assim, e na boa, tem uma que dá pra comprar que parece uns azulejos, assim, uma pedra mega pesada. Eu fui ver lá o peso, exatamente quase o mesmo peso das correntes que eu tenho ali. E a corrente, pelo menos eu moldo ela fica perfeita. Mas já resolve o problema, então pra que colocar mais um negócio pesado pra caramba ali no Kong, não é verdade? Mas também não é nem isso, é porque a gente nem consegue achar, a gente tá achando... Quer dizer, a gente não tá achando nenhuma loja, né, de coisas de motorhome para nós comprarmos o coquinho lá para colocar no cocô, o coquinho, o cocô. Nossa, foi uma pernada, né? Eu comprei no negócio de animais de estimação, porque não consegue achar em lugares, lojas de motorhomes. Ó, que vocês já podem ver aqui, ó. Tudo desertão, ó. Muita terra. Tem um matinho, que é um deserto semiárido, né? Mas assim, vocês já assistiram aquele filme do Vis-a-Vis, da Netflix? É igualzinho o cenário, né? É muito parecido, muito né? parecido. Bem árido, né?
Sim. Eu não vejo a hora da gente entrar nessas montanhonas aí com o Kong e ficar alguns dias, porque esse negócio de camping no meio da cidade, olha, é legal para visitar a cidade, mas, poxa... Ele quer acelerar o Kong. É uma barulheira, o caminhão passando atrás de lixo, daí é o cara do trator, daí veio o tiozinho ali com uma motinho dele 2 tempos. Mas relaxa que amanhã a gente vai lá pro Canyon Vermelho, Canyon Rojo. E eu acho que lá vai dar pra você acelerar. Fica tranquilinha, mas a gente vai pro meio do mato. Isso é legal, É uma cidade bem pequena aqui da região de Aragão da Espanha, que ela fica aqui no leste da Espanha. E ela é muito famosa pela lenda que tem aqui, que é comparado ao Romeu e Julieta, que é os Amantes de Teruel, que é aquela festa que estava tendo ontem, que tem todo ano aqui em fevereiro, e a cidade fica completamente cheia de pessoas iguaizinhos os medievais se fantasiavam na época. Tem o teatro lá na praça, eles ficam cozinhando no meio da rua, assim, com uns tachos de comida gigantesco, paeja. É muito legal, foi uma surpresa para nós essa cidade aqui. Então tem uma coisa que é muito famosa, que é o Ramon de Teruel. Hoje tá tudo fechado, segunda-feira, será que a gente vai achar um Ramonzinho aí pra gente comer? E essa região aqui da Espanha é muito famosa porque eles encontraram vários fósseis de dinossauros aqui. Tanto é que ali do ladinho, onde a gente está com o Kong, tem um lugar que chama Dinópolis. É tipo um Jurassic Park, o Duda nem tá sabendo, né? Dinópolis. Tem um monte de dinossauros lá. Eu já olhei. É do Dino. Eu já olhei pra ver se a gente conseguia ir hoje lá pra ver que tem umas réplicas bem grandes, bem legal o parque. Mas tá fechado hoje. Segunda-feira, né? Muitas coisas não abrem. Então vai ficar pra outra vez, né? Ó, fiquei impressionado com esses caras são rápidos aqui na limpeza, de desmontar essa cidade medieval aqui. Parece outro lugar hoje. Ontem, a hora que nós passamos nessa ponte aqui, a gente tá passando em cima de uma ponte, ó, bem grande. Tava assim, ó, a gente não conseguia nem caminhar direito, tantas pessoas. Tinha umas, assim, não que eu tava olhando pra nenhuma mulher, tá? Mas deixa eu te falar, tinha umas meninas super típicas, assim, bonitas, assim, com uns negócios, assim, legal no cabelo. Daí você olha elas comendo uma pata de frango, parecia uns etruscos, assim. Sentiu, não tem medo de morrer, né? Não, mas é verdade, sabe? Ele tá falando sério, eu concordo com ele. Tinha umas mulheres caracterizadas, sabe? Aquelas medievais que tem tipo um tupete, assim, cheio de roupas de pele, super bonitas. Aí ela sentada na escada, toda suja, cheia de sujeira em volta, tipo, comendo igual um ogro, né? Igual o Shrek. Se a gente estiver aqui por perto, eu vou comprar uma roupinha medieval pra vir a caráter. E parece que ontem à noite teve um negócio meio parecido com esse e a galera veio até com tocha. Eles apagaram todas as luzes da cidade, eles ficavam com tocha, realmente vivendo a vida de uma pessoa medieval. Tava melhor que a Disney. Ó, ano que vem, se a gente tiver com o Kong perto, eu vou fazer questão de vir aqui e a gente vai se fantasiar. Igual nós fizemos lá na Oktoberfest, que a gente colocou as roupinhas lá. A gente vai colocar roupa de medieval aqui, de medievais. Agora, em um passe de mágica, vocês vão serem transportados para uma vila medieval. A pergunta que não quer calar, cadê aquela montoeira de pessoas que estavam aqui ontem? Olha, pelos ônibus que eu vi saindo da cidade, tinha assim, escrito Alicante, Madrid, Valência, Barcelona. Assim, a Espanha inteira veio pra cá pra ver o que tá acontecendo. E eu acredito, porque tá tão cheio que eu não sei. Realmente veio da Espanha inteira pra esse evento. Aqui em Teruel tem vários patrimônios tombados pela Unesco. Tem essa torre aí na frente, chama Torre de São Martim. Super bonito. Legal daqui que é uma arquitetura bem diferente. Eles chamam de Mudéjar, que é uma mistura da arquitetura cristã com islâmica. Então você vê aqui várias torres, algumas coisas que lembram até umas mesquitas, sabe? Quando nós estivemos lá no Marrocos, há uns 2 anos atrás, a gente viu muito nesse estilo de construção lá.
São umas torres bem altas, tem bastante tom de verde, eu acho que tem um azulzinho, um branco ali. É bem diferente assim dos outros lugares da Espanha. Eu nunca tinha ouvido falar disso, parece que é típico dessa região aqui. Mudéjar. Se eu estiver errado, alguém me corrige, por favor, porque eu não falo nada de espanhol, ok? Parece as tiazinhas, sabe? Além de gostar de florzinhas, a gente gosta de igrejas. Todas as igrejas que nós passamos, nós sempre entramos pra ver. Florzinha não, hein? Ó. Eu tô falando por mim, falando de mim. Eu amo florzinha. Mas igreja também gosta, né? Que eu sei. Nós gostamos de entrar pra ver a arquitetura, a diferença das igrejas. E parece que o teto dessa daqui, ela é tombada pela Unesco. Deve ser bem bonito. Deixa eu entrar lá pra ver também. Vamos entrar na igreja? Tá fechada, falou que abre só às 4, agora são 3 da tarde. Tem que pagar 6 euros pra entrar, que sacanagem, né? Foi na igreja. Não pode tirar foto, não pode filmar. Não. Bom, então vamos voltar ano que vem, visto da caráter? Fechou? Com certeza. Então tá. Porque hoje a voltinha aqui na cidade foi bem rápida, né? Não tinha nada, tá tudo fechado. Nossa, que diferença. Ainda bem que nós viemos ontem, porque é outra cidade, é outra atmosfera, né? Então agora é hora de voltar pro Kong e planejar o nosso próximo destino de amanhã, que é um lugar que eu tô mega ansioso de conhecer. Que lembra um pouquinho da época da Juve, sabe? Quando a gente foi lá pro estado de Utah, que é um dos nossos estados preferidos lá nos Estados Unidos. Que tem vários canyons, umas pedronas vermelhas, laranjadas, e tem uma que chama Canyon Rojo. A gente vai pra lá amanhã. É um pouquinho longe da cidade, um pouquinho perto do deserto. Eu acho que vai ser bem legal. Quanto tempo daqui dá? 10 minutos. 10 minutos lado. daqui? É. Então não tem que planejar nada. Vamos ficar mais um pouco assim. nessa cidade aí, Não, vai. peraí. Vou te falar uma coisa muito importante. Pra quem gosta desse tipo de passeio, em canyons e lugares afastados, sempre fica de olho no tempo. A ideia era ir amanhã, mas falou disso agora eu lembrei. Amanhã tem previsão de chuva. E quando chove nesses lugares, não é muito bom você estar lá. Já ouviram falar, né, nas cabeças de água, quando tem aquelas tempestades, aquelas chuvas, às vezes onde você tá, não tá chovendo, mas um pouquinho mais pra cima tá. E daí quando você vê, você tá ilhado na água. E amanhã tem previsão de uma chuva ali pra cima forte. Falou a mulher então, do tempo, eu te desafio, nós vamos amanhã sim. Não, a gente vai na vamos sim. quarta-feira. Sério, eu achei que o Kong ia tombar e deu uma viradona assim. Ai, tô até suando frio aqui agora.